Suíça, através de um projeto chamado Strategy Board. Tá? E já naquele tempo ele estava muito adiante do tempo dele. Eu brinco com ele, ele tem 73 anos, Kardec. Tá? Eu digo, Kardec, tu fez a coisa certa no tempo errado. Tá? Agora chegou a tua vez, porque agora chegou o teu futuro. Então, isso aqui é a realidade. Desde 1979 ele trabalha e agora nós trabalhamos então com essas ideias. Hoje, quando nós vamos avaliar o processo de decisão e gestão, tá? A melhoria da produtividade, rentabilidade, agilização, monitoramento, revisão, observe que nós temos várias ferramentas, digamos assim, né? O Balance Scorecard. O que é o Balance Scorecard? Uma ideia do Kaplan Norton, a partir dos anos 90, na Universidade de Harvard, que basicamente é o seguinte: olha, você, para fazer um bom planejamento estratégico, você precisa monitorar 4 áreas: financeiro, mercado, processos internos e aprendizado. E ele diz o seguinte: olha, você tem que ter 4, 5, 6 ou 7 indicadores no máximo em cada área. E aí você faz o acompanhamento através desses indicadores. Se você está dentro da meta, fora da meta, tá? É isso. Na verdade, o Balance Scorecard foi uma grande sacada do Kaplan Norton, porque o sistema de informação gerencial, quando ele acontecia em cima, mas ele não acontecia na parte, digamos, mais baixa da administração. E a ideia do BSC é um pensamento sistêmico. Mas aí tem o GPD, o gerenciamento por diretriz do Falcone, né, o sistema de qualidade total, Behind Budgeting, gerenciamento de resultado. E agora, né, eu coloquei aqui o SPED, né? O SPED, que é o sistema de escrituração digital, vai nos levar a um comportamento cada vez mais médio. A ideia é essa: sair do Business Intelligence para o MI, Management Intelligence, através do MSDS, quer dizer, Metric System of Decision and Simulation. Eu diria Metric System to Decision and Simulation, quer dizer, sistemas métricos para simulação de decisão. Tá? Então nós estamos criando um degrau do BI para o MI. Vamos pensar em termos de criar cada vez mais valor agregado, por isso que a gente chama de balanceado de valor, balanceamento pela adição de valor. Vamos adicionar valor, porque daí o nosso custo diminui. Essa é a ação métrica, é diminuir o custo. Para onde nós temos que convergir? Vamos pegar tecnologia, produção, vendas, administração, finanças, que tem tanta divergência, levar para um momento de convergência. E aí, isso vai precisar do comandante da empresa de uma visão sistêmica. Todos os seus gerentes com uma visão sistêmica, todos os seus chefes com uma visão sistêmica, todos dentro da empresa com uma visão sistêmica. O que é a visão sistêmica? A visão sistêmica é uma ideia de um biólogo alemão chamado Ludwig von Bartholomä, que disse que um corpo é um sistema, com certeza. E ele trouxe essa ideia como metáfora para a administração no seguinte contexto: você tem que chegar à empresa como um corpo inteiro, integral. Eu não posso dizer que estou com saúde se eu estou com uma unha encravada, eu estou com uma porta aberta para infecções, se eu estou com dor no ombro, se eu levantei mal. Não posso dizer que a minha saúde está bem. E aí vem aquela questão: estou com febre, bota a mão na testa. Como é que tu sabe se a tua empresa está com febre ou não? Então, muitas vezes dentro das empresas, setores estão puxando para um lado, para outro, e essa divergência é que leva à desestruturação das empresas, e normalmente as empresas mais quebram por essas divergências do que por outra coisa. Vamos passar rapidinho o organismo humano, o organismo empresarial. No organismo humano nós temos o cérebro, na empresa nós temos o ERP, o PI, o MI. Né? O nosso negócio é o que medir. Tá? Nós temos que medir. Se nós não entendermos o que medir, nós não conseguimos fazer diagnóstico e estabelecer uma estratégia de execução. Esse foi o primeiro Strategy Board apresentado em Davos, na Suíça. Não, isso aqui é antes do Bill Gates, antes da informática, ok? Então você tem eficiência e eficácia, você tem dados de balanço patrimonial, demonstrativo de resultado, de faturamento, margem de contribuição, produtividade. Aí aqui nós estamos azul, né? Temos aqui o retorno, a receita operacional líquida boa, mas nós não temos no produto C, ó, está abaixo,
20%. Então, aqui nós vamos ter que ter inteligência de gestão no seguinte sentido: nós vamos ter que entender que as coisas têm efeito e causa. Não é porque você faturou muito que você está tendo um resultado bom. Tá? Muito bem. Essa é a ideia pós-Bill Gates. Isso aqui é um sistema que é o mapa do nosso projeto, onde nós temos um sistema lúdico, né? As flechinhas indicando por todos os departamentos. Um sistema lúdico, onde diz que 2 bolinhas azuis, em termos intangíveis é muito bom, em termos intangível é acima de 20%, uma bolinha é bom, está entre 0 e 20%, um quadradinho amarelo é médio até menos de 10%, um triângulo invertido vermelho é fraco até menos de 20%, 2 triângulos azuis, mais de menos de 20%, no caso, né, negativo, e aqui o preto é igual. Né? Nós trabalhamos com um carrossel central de indicadores, trabalhamos com sistemas laterais, 4 indicadores laterais que você pode escolher. Nós trabalhamos também com posições indicando estágios, uma ação de desenvolvimento para cima, para baixo, um desenvolvimento negativo. Aqui vocês têm muito conceito do DSC, tá? Que é o acompanhamento do que está acontecendo. Como nós não temos muito tempo, eu vou direto então para esta tela. Esta é a tela, este é o cockpit que nós nos propomos a dar para o empresário no seguinte contexto. Aqui dentro, nós vamos ter um conjunto de 33 indicadores que eles correm para a direita e para a esquerda. Você tem um indicador aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Observa que esse aqui, eu estou comparando 2 períodos e me interessa saber como é que está a geração de caixa, pelo IDA. Aqui, eu quero saber, por exemplo, se fosse no caso de uma universidade, quanto que eu tenho de matrículas pagas entre 2 períodos. Aqui, qual a receita operacional bruta? E aqui, a variação sobre a tabela de preço. Nós vamos ter alavancadores financeiros, alavancadores industriais e comerciais. Aqui você tem o lado da eficácia, quantidade, preço de venda, faturamento, estoque. E aqui eficiência. Por quê? Porque aqui tem a variação média da margem de contribuição. Muito bem. Aqui vocês estão enxergando 3 elementos fundamentais: o ativo, o passivo e o demonstrativo de resultado interagindo. Nós não vamos ter tempo para mostrar como que o sistema funciona. Mas, gente, tá? Você precisa entender que cada uma dessas contas, todas elas interagem e todas são em função da tua tomada de decisão. Você também vai poder trabalhar elementos intangíveis sobre perfil de competitividade, questões de custo. Você também vai ver que no simulador, quando você altera um desses itens aqui, você dá um F8 e ele muda toda essa estrutura de lucro aqui. Você mexe aqui, muda ali. Então você simula. Ah, se eu conseguir melhorar o meu juro de longo prazo de 4,5 para 4,2, o que vai acontecer? Você coloca o 4,2, simula aqui no juro de longo prazo, e ele vai dizer exatamente em quanto vai operar esses indicadores aqui. Uma outra questão, né? Como que aparecem os indicadores em termos comparativos, realizado, qual é o teu objetivo, aqui já está o sistema lúdico indicando. Aqui você tem um mapa de melhorias, quem, onde, como, quanto, porquê, qual é a data. Então você trabalha aqui em termos agora de balance scorecard, né? Você determina o que você quer, qual é a ação que você vai tomar para buscar aquele resultado. Pessoal, o conceito do médico, não adianta ter só o bisturi. O cara tem que saber onde cortar, o que extirpar e depois fechar. Essa é a questão. Muitos têm apenas o bisturi e cortam em qualquer lugar. E aí é claro que o resultado acaba não sendo a contento, né? Aqui nós temos uma simulação com reversão do prejuízo de 1.550.000 para um lucro de 28.550.000. Nós fomos no sistema, alteramos esses itens, tá? Temos um F8, o sistema todo ele está parametrizado, ele já me dá exatamente se eu vou conseguir ou não o resultado que eu quero. Aqui é software, tá? Você precisa dele para a tua inteligência de gestão. Também existem sistemas que mostram os gráficos. Aqui nós apresentamos em São Paulo, semana passada, um case
para uma universidade que é o que